A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos, é mais um momento que Papai do Céu nos dá a oportunidade de nós estarmos reunidos no Seu nome, amém? É mais um momento que nós temos aí a alegria de estar magnificando, exaltando esse Deus que tudo pode. Então vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus, para louvar, engrandecer e magnificar ao Teu nome. Nos ajuda, Senhor Deus, nesse processo, ó Pai, que temos, ó Pai, cada dia nos ajuda, Pai, a estar aprendendo mais de Ti, Senhor Deus, nós venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos. Faça fluir do Teu Santo Espírito, da Tua presença santa, do Teu grande amor, e que o Senhor esteja, Senhor, nos ajudando a desvencilharmos, ó Pai, de toda a opressão, de tudo que não procede do Senhor, mas que venhamos crescer na Tua graça, na Tua grandiosidade, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar trazendo hoje, nesta manhã, a lição 13 da Escola Dominical do dia 26 de março de 2023. É uma lição que ficou para trás, porque o pastor Carlos teve um período aí adoentado e não deu para estar com os amados irmãos, mas hoje eu quero estar aí compartilhando com vocês a respeito desse amor grandioso de Deus que tem aí nos trago a essa oportunidade para nós estarmos falando desse grande amor de Deus para com as nossas vidas, amém? Então, a lição 13 fala assim: aviva, ó Senhor, a tua obra, né? O texto áureo diz assim: ouve, Senhor, ou melhor dizendo, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da tua misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. A verdade prática diz assim: é verdade de Deus. É vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor volte, né? Até que o Senhor Jesus Cristo ele volte para nós, amém? A leitura bíblica em classe, ela diz assim, Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2, 16 ao 19. Oração de Abacuque sobre a forma de canto. Ouve, Senhor, a tua palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra da tua misericórdia. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo e nos destruirá. Versículo 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Assim diz a palavra do nosso Deus, desse maravilhoso Senhor, que tudo pode na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que seja um tempo assim maravilhosíssimo, que nós estejamos aí falando com o nosso Deus, que Ele esteja aí nos instruindo poderosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero falar um pouco aqui da introdução desse trabalho. E diz assim a introdução: encerramos este trimestre com o clássico texto do Abacuque, né? Do profeta Abacuque. Nele o avivamento indispensável à igreja do Senhor.
está revelado através de Jesus Cristo. O clamor do profeta por um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da igreja nesses últimos dias. Glórias a Deus. Nunca houve uma necessidade tão premente de a igreja visível ser poderosamente avivada por Deus. As forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é dono da igreja. Clamor pelo avivamento. A intercessão angustiada do profeta Abacuque sofreu diante da iniquidade avassaladora em Judá como um mensageiro de Deus. O que podia fazer era clamar ao Senhor de todo o seu coração. Além disso, o que mais angustiava o profeta era o fato de perceber que Deus aparentemente não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. O profeta clamou a Deus, indagando-lhe por que de não haver resposta ao seu clamor diante da violência, da iniquidade, da destruição, da contenda e do litígio que via diante dos seus olhos. Abacuque capítulo 1, versículo 2 ao 4. A aparente indiferença de Deus. Não há indiferença de Deus à impiedade do homem. Na verdade, por causa da sua misericórdia, longanimidade para com os transgressores, ele não age com juízo. Por isso, Deus enviou Jesus, a mensagem de amor para salvar um homem, mas infelizmente a maioria dá as costas para Deus. Entretanto, haverá um dia em que ele responderá a todos os desprezam sua palavra, conforme escrito está. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes se esquecem de Deus. Salmo capítulo 9, versículo 17. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes, é apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. Então, nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você tem a primazia, você tem aí a alegria da salvação do nosso Deus. Então não deixa, meu amado irmão, minha amada irmã, de procurá-lo. Não deixe de colocar a sua vida no altar. Deus está com as mãos estendidas sobre a terra nessa manhã. Você que tem estado juntamente com o pastor Carlos aqui no Kauai, eu quero que você dê um amém a respeito da palavra de Deus, que você diz assim: olha, eu glorifico, exalto o nome do meu Deus, eu quero estar servindo a Deus de coração. Eu não quero deixar com que essa oportunidade ela passe da minha vida. Eu quero falar com o Senhor: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu quero ser uma pessoa da tua, como eu posso dizer, da tua convivência. Eu quero conviver contigo. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coloca a tua vida no altar. No 3 diz assim: a resposta pronta de Deus. A resposta de Deus veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, ou os babilônios, para contrapor-se aos pecados e iniquidade de Judá. Hebreus capítulo 1, versículos 5 ao 8, os caldeus seriam a espada de Deus, o chicote dos céus, para fazer Judá repensar seus
maus caminhos, se converter à sua impiedade, que já ultrapassavam os seus limites da tolerância divina. Hebreus capítulo 1, versículo 8, de 8, 13, 11, 13. Ainda que perecesse inerte, ou melhor dizendo, ainda que parecesse inerte, na verdade Deus estava dando tempo para que a nação judaica lembrasse dos alertas divinos, mas seu povo não lembrou. Deus mandou o profeta escrever a visão de maneira bem legível para que pudesse ser vista até por quem passasse correndo. Então é uma mensagem que Deus tem para nossas vidas, que até quem passe correndo venha ver esse milagre de Deus para a minha vida e para a tua vida. Eu quero trazer uma palavra aqui para a tua vida. Eu quero que você esteja colocando a tua vida nas mãos do Senhor, para esse povo abençoado que está conosco na live hoje do Kauai. Preste bem atenção no que o Senhor está falando. Em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Olha o que o Senhor fala. E quando vier o Filho do Homem em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode, as ovelhas. Glórias a Deus. No versículo 33 diz assim: e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: aleluia, glórias a Deus. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Glórias a Deus. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Assim diz a palavra do Senhor. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos? Ele lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos saber por que Deus está trazendo uma palavra para que o seu povo venha viver um grande avivamento. Quando nós vivemos um grande avivamento, nós estamos dotados do Espírito Santo de Deus, cheios desse Espírito, cheios de serviços na presença do Senhor. Quando nós olhamos ao necessitado,
daquele que precisa de uma oração, daquele que precisa do grande amor do Pai, daquele que precisa da presença maravilhosa de Deus. Nós todos precisamos. Deus é tudo em todos. Nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não negue, aleluia, você a Deus, mas te entregue ao Pai. Fala: Senhor, eu sou servo teu. Eu quero estar cumprindo o teu propósito. Eu quero verdadeiramente falar contigo, Senhor. O Senhor tem a primazia na minha vida. Amém? Então, é por causa disso que Abacuque, ele escreve tão legível a palavra de Deus, com letras grandes, para até aqueles que, porventura, passam correndo, possam ver o que está escrito, porque o Senhor tem pressa na tua vida. Talvez você está aí no Kawaii, no Facebook, e aí a gente vai passando mas está na hora de parar e falar: Senhor, eu quero observar o que o Senhor tem para a minha vida. Porque o que o Senhor tem para a minha vida é bem melhor. E eu quero verdadeiramente ser uma pessoa que te adora em espírito e em verdade. Então a sinopse do texto 1 diz assim: o clamor por avivamento passa por um momento de angústia diante de Deus, que não se mostra indiferente para responder aos anseios do seu povo. Amém? Então o avivamento pela palavra, ouvir a palavra de Deus. Em sua oração, Abacuque disse: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele ouviu a palavra de Deus, ou seja, a resposta dele quanto ao objetivo de sua oração. Deus falou, Abacuque ouviu atentamente. É preciso ouvir a voz de Deus atentamente para viver um período de avivamento espiritual. Quando Deus fala, nós precisamos ouvir, temer a Deus, ouvir, aleluia, a palavra de Deus. Abacuque temeu ao Senhor. É preciso ouvir a Deus e temê-lo. Não pode haver avivamento sem temor. Nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então ele temeu ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhes obedecem. O Senhor permanece para sempre. Salmo 111, verso 10. Precisamos ressaltar, porém, que o temor ao Senhor nada tem a ver com medo, pavor ou terror. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida. Um sentimento de profundo respeito diante do Criador. Logo, tem um estímulo, aleluia, de vida, um estilo de vida que reverencia o Senhor e o princípio da sabedoria do crente. Então vamos temer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O clamor pelo avivamento. Abacuque, ele roga a Deus que avive a sua obra, aviva ao Senhor a tua obra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra em meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da tua misericórdia. Hebreus capítulo 3, 2. Depois que o profeta entendeu que o juízo de Deus seria inevitável, ao povo desobediente, ouviu a sua palavra com temor e clamou a Deus pelo avivamento espiritual de Judá. O profeta fez 3 pedidos a Deus em favor da restauração espiritual do seu povo. Ele pediu o avivamento para a sua obra, pediu para Deus que notificasse a sua obra, pediu para que Deus lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, o profeta Abacuque demonstra um sentimento de muita esperança, fé e otimismo. A sinopse do texto 2 diz assim: um avivamento
pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por avivamento, esse avivamento maravilhoso que vem do poder do Espírito Santo do nosso Deus. Auxílio da vida cristã, submeta-se à palavra de Deus. Sejamos bem claros, a Bíblia não é acidental no que tange ao avivamento, sendo a palavra eterna de Deus. Ela é autoridade objetiva em tudo quanto cremos e praticamos. Não fosse sua verdade imutável, os padrões de justiça e santidade acabariam degenerando em pouco mais que caprichos de opinião pública, até nosso conhecimento de Cristo, a palavra viva de Deus, estaria perdida. Em confusão e incertezas, não fosse testemunho firme das Escrituras. A Bíblia, e somente a Bíblia, é a nossa base para determinar aquilo em que devemos crer. Ela é um instrumento de toda a bênção divina ao meio pelo qual o Espírito Santo ministra a graça de Deus aos nossos corações. Sedentos. A submissão à autoridade, a Bíblia é a primeira condição para o avivamento. Deus nos enviou sua palavra, diante dele todo joelho deve dobrar. Isaías capítulo 45, versículo 23. Quando fala, temos que ouvir. Não nos cabe mudar ou desconsiderar a mensagem, nem somos chamados para defender o que Deus diz. A Bíblia não está sendo julgada. Nosso dever é apenas crer e obedecer. Uma vez conscientes dessas responsabilidades, nosso coração se abre à instrução espiritual. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Também o profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia de todo esse povo, o povo pereceria. Então nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar os nossos corações para que Deus esteja aí usando a minha vida, a tua vida, para que nós sejamos uma bênção nas mãos desse Deus tão maravilhoso. Amém? Avivamento, questão de uma vida, aleluia, ou questão de morte. O clamor pela misericórdia de Deus. Além de clamar por avivamento, Abacuque clamou pela misericórdia do Senhor diante das terríveis consequências do juízo divino sobre a nação impenitente. Era uma questão de vida ou morte, por isso ele suplicou na ira, lembra-te da tua misericórdia. Hebreus capítulo 3, 2. O profeta sabia que diante da decadência espiritual e moral do povo, se Deus não tivesse misericórdia, todo esse povo pereceria ante o peso da sua mão, da mão do Senhor sobre as suas maldades. Deus é misericordioso. Nosso Deus, ele é misericórdia. O profeta Abacuque sabia que Deus ouve as orações de pessoas que pecam, mas que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a face do Senhor. Deus é misericórdia. A Bíblia relata o episódio de Davi, que preferiu cair nas mãos de Deus por causa das suas misericórdias. Caia eu, pois, nas tuas mãos, Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 13. Maior percepção a respeito do caráter misericordioso de Deus tem o profeta Jeremias, quando declarou: a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Amém?
clamamos a Deus. Atualmente, podemos confirmar que a depravação moral no mundo se tornou endêmica. Em grande parte, não há mais o menor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade não é apenas prática individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada com apoio legal. Há poucos anos, governantes culturalmente autoritários incluíram em suas agendas internacionalização de aborto, de falso casamento gay, de ideologia de gênero, ainda mais a igrejas que, dizendo ser cristã, aprovam essas abominações a pretexto de serem igrejas inclusivas, aceita a depravação moral como norma e realidade, posta alegando que Deus é amor e por isso não exclui ninguém. A Bíblia, porém, diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Certamente, o juízo de Deus não tardará. Portanto, devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra da tua misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Sinopse desse texto 3. O avivamento é questão de sobrevivência espiritual dos cristãos. Amém? Auxílio da vida cristã. Seja você essa pessoa. Não é esse serviço lógico de todo cristão. É claro, o lógico é esperar os oficiais da igreja lideram o processo de avivamento, mas a responsabilidade pelo avivamento não deve repousar apenas sobre esses líderes, nem se deve achar necessário trazer líderes de fora. Cada membro da congregação deve encarar o avivamento como uma responsabilidade pessoal e procurar a área de atuação mais adequada aos seus talentos e possibilidades e também de parar de jogar problemas para outras pessoas da igreja. Qual tal você? Não importa sua posição na igreja, nem os dons que você possui. Você está completamente aberto para a direção do Espírito. Seu coração já foi purificado de todos os desejos maus e objetivos egoístas. Simples interesses no avivamento não é suficiente. Seu coração, sua casa, seus negócios, seu testemunho do amor transbordam de Deus. Amém? A conclusão diz assim: assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento à sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou não, até mesmo pior, que nos tempos dos profetas. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé em muitas igrejas, aprovando todas as abominações contra Deus. Clamemos solenemente: aviva, Senhor, a tua obra. Amém? Glórias a Deus. Revisando o conteúdo, assim diz a palavra do Senhor. O que mais angustiava o profeta Abacuque? O que mais angustiava o profeta Abacuque era o fato de perceber que Deus não havia agido prontamente contra a corrupção espiritual e moral do seu povo. Qual foi a resposta de Deus a Abacuque? A resposta de Deus a Abacuque veio de forma bem diferente daquilo que o profeta esperava. Ele, o soberano, resolveu convocar os caldeus, os babilônios, para contrapor-se aos pecadores.
e iniquidades de Judá. Hebreus capítulo 1, versos 5 a 8. O que Abacuque fez ao ouvir a palavra de Deus? Ao ouvir a palavra de Deus, Abacuque temeu ao Senhor. 4. Segundo a lição, aqui a expressão temor ao Senhor remete. A expressão remete à reverência a Deus em todas as esferas da vida, um sentimento de profundo respeito diante do Criador, diante do nosso Deus. Amém? Qual oração devemos fazer nesta geração? Devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Na ira, lembra da tua misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor venha fazer infinitamente mais na minha vida, infinitamente mais na sua vida. Que seja um tempo de vitória. Um tempo que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento daquele que vive e reina para tudo sempre. Amém? Deus esteja te abençoando, então, que seja aí um dia de bênção para você, para sua família, para todos os seus. Eu agradeço aos meus amados irmãos do Kauai. Nós estamos aí com 1.869 pessoas. Que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja vos abençoando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por mais essa manhã, Senhor, por mais essa aula dominical. Que o Senhor esteja abençoando os meus amados irmãos e amigos. Que nós venhamos, ó Pai, crer, Senhor, nas tuas mãos potentes. Que a tua mão, Senhor Deus, venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. E no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Estende as tuas mãos aí para estar recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração a todos, um bom final de semana. Deus abençoe.